Tá começando o Pode Transferir, seu podcast sobre fintechs, uma produção Transfira e Finsiders. E aí, gente, tá no ar nosso último episódio da segunda temporada do Pode Transferir, seu podcast para ficar por dentro de tudo que acontece no ecossistema de meios de pagamentos no Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou Fernando Nunes, cofundador da Transfira. Somos uma fintech especializada em Pix, na atuação de gestão e automação de pagamentos e recebimentos dos nossos clientes. Nosso principal objetivo é simplificar a vida financeira das empresas com segurança e transparência. E se você quiser saber mais sobre a gente, basta acessar transfira.com. Como de costume, a gente está aqui com Danilo Martins, nosso super redator, e líder do Finsiders. E aí, Danilo, tudo bem? Fala, Fernando, obrigado aí pela introdução. Mais uma vez aí estamos no Pode Transferir, o último episódio aí da temporada. Para quem não conhece o Finsiders é um portal especializado em notícias sobre fintechs, cobre aí o que é mais de relevante no setor. Para saber mais, acesse finsiders.com.br. Legal, Danilo. E hoje a gente vai falar sobre Open Finance, sobre isso que a gente está aprendendo ainda no Brasil, recém está começando. A gente teve as novidades no ano passado, um assunto que está sendo bastante abordado por outros players, por outros veículos. A gente tem falado muito sobre isso, sobre as possibilidades que vêm com o Open Finance. E nada melhor do que chamar aqui os especialistas nisso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui. Como você sabe, ouvinte assíduo aí do Pode Transferir, o Open Banking, é uma iniciativa do Banco Central para gerar mais competição e inovação no setor financeiro, que, como a gente sabe, é bastante engessado. O modelo parte do ponto em que o usuário é dono dos seus dados e não as instituições nas quais ele tem conta. E claro, o modelo vem evoluindo aí, como você deve saber, para o Open Finance, que é uma evolução aí do modelo de Open Banking, e permite que o cliente compartilhe também informações financeiras, não somente dados bancários, portanto, permite aí compartilhar dados de produtos de seguros, previdência, investimentos, câmbio, entre outros. Boa, como comentei, nada melhor do que trazer especialista para falar com a gente. Então hoje a gente vai receber o Leandro Nóbrega, líder de operações Latam na Belvo. Leandro, cara, é uma super honra te receber aqui, a gente já fez outros eventos juntos. Fique super à vontade, seja bem-vindo ao Pode Transferir. E por favor, se apresente aqui para quem está acompanhando a gente. Olá, Fernando. Fala, Danilão. Prazer estar aqui no Pode Transferir. E uma honra estar no fechamento da temporada do podcast. Então, realmente uma honra. Atuei na implantação do Open Banking no Banco do Brasil, atuei em alguns bancos aqui. Também faço parte da comunidade Open Finance Brasil. Atuo também como professor na FIA Business School de Open Finance. Estou como embaixador de algumas comunidades aí, como a Open Future World, a Open Bank Excellence do Reino Unido. E como vocês podem ver, eu sou entusiasta dessa área. Falou de Open Finance, eu adoro o assunto, é suspeito. Sou suspeito para estar aqui falando, mas é algo que me empolga. Bom, você já deve ter reparado ali, pelo que ele falou, que ele conhece bem sobre o assunto. Então vamos começar aí com perguntas difíceis para ver se ele realmente sabe do assunto, Brincadeira, Leandro, eu sei que você estuda bastante aí sobre esse tema, E eu vou começar te perguntando sobre as experiências aí de Open Banking, O que o Brasil pode aprender com o modelo de Open Banking implementado em outros países, por exemplo, o Reino Unido, que é o mais conhecido, mas também outros países como a Austrália. O que dá para o Brasil aprender, considerando que a gente está ainda na jornada inicial, de implementação do Open Finance aqui no país. Boa, Danilão. Bom, eu gosto de começar falando de experiências externas. Gosto de pegar o Reino Unido, que foi o precursor, começou ali com o PSD1 em meados de 2007, até a implantação do PSD2, que ficou mundialmente conhecido como o movimento do Open Banking. Eles foram sensacionais aí pra gente pegar como exemplo os acertos e erros, Então, eles começaram com o escopo de Open Banking para depois evoluir para um escopo de Open Finance, o que gerou alguns transtornos na implantação deles, como, por exemplo, a inclusão de inserção de pagamentos de forma variável, dentre outras implantações durante a agenda que eles tiveram que rever o modelo, porque até então eles estavam pensando apenas nos produtos bancários e não nos produtos financeiros. E como creio que alguns ouvintes aqui já devam saber, já evoluiu bastante o pensamento de Open Banking. Embora a gente fale muito Open Banking, essa palavra já foi evoluída para Open Finance, Open Economy, Open X. Então, vamos falar da Austrália um pouquinho, que eu sou
um grande fã da forma que eles já começaram. Eles que implantaram ali, lançaram o Open Finance deles em julho de 2020, e eles já lançaram que é o Consumer Data Rights, que é direito do consumidor de dados. Então, adoro pegar eles como exemplo do que a gente pode chegar aqui no Brasil futuramente, claro. Sendo bem romântico, né? Mas eles, por exemplo, começaram a explorar a questão de iniciação de atitudes. Não é iniciação de pagamentos. Na verdade, é iniciação de atos. Action Initiation, que eles chamam. O que seria isso? Então, por um único framework legal, regulatório, eles conseguem fazer iniciação de qualquer ato. Seja num cartório, seja em qualquer âmbito ali, qualquer escopo de empresas e negócios, você consegue fazer uma iniciação. Se a gente for pensar, basicamente, a gente está fazendo isso. Desde que a gente começou a falar de Open Banking, a gente está falando de consentimento para compartilhar dados, ou para iniciar pagamentos, como a terceira fase do nosso Open Banking. Então, por que não a gente criar um framework único também para iniciar qualquer ato, desde um cartório? Eu costumo até falar para os meus alunos lá na FIA que há muito tempo atrás eu fui comprar um carro, fui na loja lá de carros seminovos, aí cheguei e o rapaz falou para mim, escolhi o carro e tudo mais, todo empolgado, tinha meu dinheirinho na conta lá de um consórcio que eu tinha feito, tudo mais. Ele, tá bom, agora você tem que ir lá no seu banco, pegar a sua carta de crédito, você tem que ir depois lá no departamento de trânsito, fazer a transferência, depois tem que fazer isso, aquilo. Eu falei, gente, como assim eu tenho dinheiro, o carro tá aqui, né? Por que eu não só dou consentimento aqui para essa loja, ela já pega a carta de crédito, o banco transfere aquele crédito para conta daquela loja, aquela loja já passa os meus dados pro departamento de trânsito, que faz a transferência do veículo, contendo os dados ali daquele veículo, enfim, eu saí de lá com o carro. Então a gente começa a refletir sobre essas questões quando começou-se a falar de Open Banking. Outro aprendizado interessante que eu acho, eu falei um pouco do futuro, falando um pouco dos erros do Reino Unido. O Reino Unido, ele demorou bastante para começar a crescer, então até ano passado estava atingindo 2% da população, o Open Finance, e sendo que eles estão aí com 5 anos de estrada desde a implantação, né? Então eles começaram a se questionar, eles começaram a pesquisar por que isso está acontecendo. Então, o público do Reino Unido, eles não tinham visibilidade das aplicações disponíveis, então eles começaram a criar o Open Banking App Store, onde você teria visibilidade das aplicações que oferecem serviços relacionados ao compartilhamento de dados, com experiências aprimoradas, dentre várias outras coisas que eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho, e outras que a gente não conseguiu trazer. Então, por exemplo, o Reino Unido incluiu lá o ISP, o Account Information Service Provider, que é o cara que faz a agregação de dados. Já aqui no Brasil, quando a gente tropicalizou, e seria um player muito interessante pra gente regular, que é aquele player que faz a agregação de dados, como a Belvo, que eu atuo. Aqui no Brasil, esse player não existe. Por quê? Porque o nosso Banco Central não tem a jurisdição para regular esse tipo de player, porque está fora do escopo de pagamentos. Se você for ver a jurisdição do Banco Central do Brasil, ele tem um escopo apenas para regular as instituições de pagamentos. É por isso que a gente vai ver a iniciação de pagamentos incluído, o iniciador de transações de pagamentos, o IPP aqui, e não vai ver o ISP aqui. Então, assim, são coisas que, claro, a gente teve que tropicalizar algumas coisas, outras a gente consegue aprender lá fora em que eles erraram, como, por exemplo, a visibilidade das aplicações. Também a gente consegue almejar um escopo muito maior, como a gente vê na Austrália, com o Consumer Data Rights, como com essa questão de ter um framework único para iniciação de ações. Bom, essa é a minha visão, deixar que a gente vai embora, mas vou deixar vocês também perguntarem aí. Puxando o gancho seu aqui do agregador de dados, né? Você tem essa figura na Austrália, mas você não tem ela no Brasil. Mas só que no Brasil você tem as instituições financeiras que são provedores desse dado. Por que seria tão importante esse agregador de dados? Onde ele se encaixa nessa figura dentro do Open Finance? Só para você explorar ali um pouco mais esse ponto. Boa pergunta, Fernando. Bom, existem vários players que não querem prover a experiência de iniciação de pagamentos, não querem ser instituições financeiras, nem serem detentora de contas. Então, às vezes eu quero fazer um fornecimento ali, vou trazer o case mais impactado pelo Open Finance no Reino Unido agora. Foi o quê? O maior impacto no Reino Unido do Open Finance até então está sendo nas decisões financeiras inteligentes do consumidor final. O que isso quer dizer? São aplicações que oferecem a seguinte experiência. Eu tenho um consórcio no banco X, minha conta salário no banco Y, tenho um financiamento imobiliário no banco Z e eu vou lá contratar... Pronto, vou dar um exemplo prático. Fui contratar o financiamento imobiliário nesse banco Z. Passei por um processo muito difícil. Quando eu cheguei no final, falei, não vou ver em nenhum outro banco como é que vai ser o financiamento nesse outro banco. Cheguei até
até o final aqui, agora eu tenho que ir. Até porque o cara tava me esperando para receber o pagamento. Eu fiz. Foi sábia a minha decisão de fazer esse financiamento? Não tinha ninguém para fazer assim, consultar com todos os bancos e falar assim, fiz uma agregação aqui das informações financeiras sua e aqui você consegue uma melhor taxa de juros, de acordo com todo o seu histórico e transações. Então isso me dá a possibilidade de ter uma decisão financeira inteligente. São os PFMs que chamam, né? Personal Financial Management, e os BFMs também, os Business Financial Management. São aplicações dedicadas a fazer apenas a agregação, eles não têm interesse em ser instituição financeira, detentora de conta, nem iniciar pagamentos. Eles são dedicados a fazer você conseguir enxergar ali de forma agregada tudo que você tem financeiramente e ver as melhores possibilidades para você usar produtos financeiros, desde produtos de seguros e etc. O que é interessante pro Brasil, né? Porque quantas pessoas não acessam o seguro porque às vezes não sabem que a taxa de juros ali pode ser melhor que do outro lugar. Não, cara, bem interessante. Acho que é um ponto que, pensando agora com esse viés, de fato, ele ficou de fora, né? Não ficou atendido. Pois é, e os players têm que aderir a ser ou iniciador de pagamentos para ter acesso à agregação de dados, ou ser uma instituição de pagamentos detentora de contas para ser... Aí é um caminho muito cheio de atrito que às vezes muitos players vão deixar de seguir, muitas inovações vão deixar de surgir por causa desse bloqueio. Mas é claro que é algo que já está sendo discutido internamente no Banco Central, a gente já levou em conjunto também, com esses players que têm interesse em ser somente agregador pro Banco Central, mas isso é algo que está acima um pouco do Banco Central, que aí já entra no Ministério da Economia ali sobre a jurisdição do Bacen. Eu acho que o ponto principal, né, ele foge o escopo ali, né, a própria LGPD que veio na esteira dessas inovações que a gente vem enfrentando nos últimos anos, ela é super importante para esse momento que a gente está falando aqui do Open Finance, né, do Open Banking, mas ela não é uma coisa que veio do Bacen. Ela é uma necessidade para que a gente precisava, mas ela não veio dali, né? Ela veio de outro lugar e, enfim, tem algumas melhorias para fazer. Mas, cara, acho que seguindo no contexto, né, eu puxei aqui um ponto específico, que é bem curiosidade minha também, dentro do que você estava falando, mas eu queria pensar com você aqui um ponto assim. A gente já conhece, né, o sistema financeiro nacional aqui, a gente tem um legado, né, que a gente vem de uma hiperinflação na década de 80, início da década de 90, então o sistema financeiro nacional e brasileiro, ele é extremamente avançado quando você pensa que a gente conseguiu resolver problemas que outros lugares nem chegaram a enfrentar, enfim, né, pensar que o boleto é uma puta solução que não tem em outro lugar do mundo, enfim, mas a gente, né, tá passando por uma série de evoluções nos últimos tempos, a gente viu o Pix, né, o Pix tem uma adoção aí sensacional no mercado, a gente tá falando muito de Open Finance, que de fato ainda tá engatinhando, ainda tem coisas começando a acontecer, mas eu queria ouvir de você, assim, uma questão, acho que de opinião e também do mercado de Open Banking, Open Finance. O que você diria que a gente, como mercado, né, como o Brasil, precisa evoluir para que a gente possa se aproveitar desse potencial que o Open Finance traz, né? Porque quando a gente está falando aqui do nosso lado, né, de solução do mercado financeiro, a gente enxerga várias soluções, várias melhorias, mas e para o consumidor final ali, onde é que está faltando esse ponto de evolução para que ele comece a adotar, né, essa solução e ganhe com essa inovação? Tá, boa pergunta, Fernando. Vejo que a gente precisa evoluir em um certo ponto cultural relacionado a dados. Primeiro, a gente saber qual é o valor dos nossos dados. Ele tem valor, tá, no mercado. E saber também como que eu uso eles, assim, como que eu compartilho eles. O que é um consentimento? Se a gente for parar para pensar, isso é tudo muito novo para o consumidor final. A gente tem 2 desafios, acredito eu, para atingir um patamar estável no Open Finance, que é, de um lado, claro, quem está provendo tudo isso, que é onde a gente está acompanhando a correria aí do Banco Central, os bancos e todas as instituições, detentoras de conta, etc. E o outro vai ser quando o cliente vê tudo isso, a gente teve uma mudança cultural muito forte, porque, por exemplo, antigamente a gente vai dar qualquer consentimento, sem nem ler, né, as coisas, e a gente começa a receber propaganda. Então, se eu falar aqui sofá, provavelmente eu vou receber uma propaganda daqui a 1 hora de sofá, porque o meu Google tá escutando aqui atrás. Tio Mark tá te ouvindo. Exatamente. Em algum momento eu dei o meu consentimento para isso. Eu li? Não, eu dei lá, eu cliquei aceitar termos e fui embora. Agora, com o Open Finance, eu achei muito interessante, primeiro que fizeram, o time de UX, inclusive parabéns ao GT de UX, que tem trabalhado forte nisso. Eles definiram um fluxo de consentimento onde você explicitamente vê qual é o propósito ali, você pode selecionar os dados opcionais que você está compartilhando, você vê o tempo de expiração daquele consentimento, então você tem que renovar em um certo momento aquele consentimento. Hoje a gente está criando
criando um sistema onde a gente está dando a possibilidade do cliente enxergar que ele é dono daquilo. A partir do momento que o cliente enxerga que ele é dono daquilo, pelo fluxo de consentimento completamente explícito do propósito, do escopo de dados, ele começa a se questionar, cara, o que é isso aqui que eu estou fazendo? Esse propósito, será que eu vou compartilhar mesmo? Dá até um medo, né? Mas é um medo que eu acho que é bom, porém, exige uma mudança cultural. Aí que tá a barreirinha. Então, assim, a gente tá oferecendo uma experiência muito interessante dentro do Open Finance para os consumidores começarem a entender qual é o valor dos dados dele, explicitamente, e eles vão começar a se questionar, caramba, vou compartilhar ou não? Eles vão começar a se questionar, esse benefício aqui que eu tô comprando vale a pena mesmo? Vale essa troca? Então, beleza. Acredito que um primeiro momento a cereja vai ter que ser muito boa para o cliente final, para ele seguir todo aquele fluxo ali de compartilhamento para... Então, assim, receber um crédito, acho que seria uma cereja boa pro cara que tá querendo um crédito ali e tudo mais, ele vai seguir até o final. Ou, sei lá, declarar um imposto de renda, que é algo que dói muito. Eu compartilharia meus dados, seguiria todo o fluxo de consentimento para eu ter minha declaração de imposto de renda pronta aqui para mim, com certeza. Então, acho que quando a cereja é grande, eu acho que o pessoal vai seguir. Quando a cereja é pequena, eu acho que muita gente vai começar a se questionar e vai começar a duvidar, uai, mas esse fluxo aqui é confiável mesmo? Eu nunca vi esse fluxo. Eu tô seguindo o fluxo correto, oficial do banco de redirecionamento? Ou isso aqui é um golpe? Ou a pessoa vai cair num golpe realmente, fazendo ali uma iniciação de pagamentos para um cara que tá falando que é familiar dele e depois não vai querer mais usar. Então acho que envolve aí uma evolução cultural e também entra no escopo de educação digital, claro, como tudo que é novo no mundo digital, a gente tem que trabalhar esse lado e é um dos motivadores de eu estar aqui hoje, inclusive, falando, é a questão de educação. Quando a gente fala de evolução, né, na outra ponta, né, na ponta do mercado, né, saindo um pouco da questão do consumidor final, a gente teve uma evolução muito grande aí, né, de plataformas e soluções com foco no Open Finance, né, a Belva, inclusive, é cria desse movimento, né, participa aí desse movimento, assim como outros players, né. Como que você vê a evolução dessas plataformas? E aí a gente está falando tanto das plataformas que preparam, né, que são enablers do Open Finance, quanto agregadores, enfim, plataformas de categorização. Existe espaço para mais players aí disputar esse mercado? Boa, Danilo. Boa pergunta. Bom, respondendo primeiro a sua última pergunta, vou começar de trás para frente. Cara, existe muito espaço ainda para players, inclusive é um dos princípios do Banco Central do Brasil, assim que ele lançou o Open Finance, né? Se você for ver lá, os 3 princípios evoluir a eficiência do sistema financeiro, promover a competitividade, promover a inovação. Então, o Banco Central ele está engajado em fomentar essa questão de competição, e quando a gente fala em competição, a gente está falando de entrada de novos players. E outra, a gente está abrindo espaço ali para a criação de novas experiências, e aí entra a questão da horizontalização, né? Então, o que a gente via antigamente? Eu fiz até um artigo, depois quem quiser acessar o meu LinkedIn lá, que eu faço até um comparativo da evolução da arquitetura dos sistemas de software com a evolução dos modelos de negócio relacionado ao Open Finance, que é exatamente a questão que a gente começou a horizontalizar os módulos. Então, antigamente as empresas que tinham seus servidores tudo dentro de um quarto, começaram a ter que ter algo mais escalável e começaram a contratar na nuvem, e para ter exatamente subir determinados números de máquinas ali em um determinado horário, derrubar depois porque não precisa usar, enfim. Para ser escalável e reutilizável, começou a terceirizar até mesmo a infraestrutura. Aí o desenvolvimento de software, você vai ver, eles começaram a modularizar, então a gente viu começar a criação dos microserviços para que fosse mais fácil fazer a manutenção. Isso vindo para o mundo do negócio. A gente começou a terceirizar, então a gente começou a ver banco adquirindo fintech, fazendo parceria com outro banco, uma instituição de pagamento fazendo parceria com a infraestrutura, fazendo parceria com a RegTech, alguém que cuida só da parte regulatória. Então, o que a gente faz quando a gente está falando de um mundo interoperável, que é o sistema financeiro aberto? A gente está falando de players se integrando e eles buscando a excelência naquilo que fazem. Então, por exemplo, se hoje a gente montou a fintech aqui, eu, Danilo e Fernando, a gente quer fazer um PFM, fazer uma agregação de dados para ofertar decisões inteligentes para os nossos clientes. Então, a gente quer fazer uma inteligência artificial em volta dos dados financeiros dele. Imagina se a gente for gastar tempo hoje para tentar entrar lá no Banco Central, acessar todos os dados, ver como é que a gente vai usar esses dados, comprar nossos servidores, instalar as máquinas dentro de um quarto. A gente ia precisar de muito mais gente. Então o que a gente faz? A gente contrata alguém que provê infraestrutura para a gente acessar os dados financeiros, a gente contrata uma infraestrutura como serviço na nuvem, a gente contrata um software as a service ali para cuidar da parte de regulação, uma RegTech para cuidar de toda a parte que a gente não quer administrativa, e a gente foca o quê? Na inteligência artificial, porque a gente quer ser excelente em quê? Em prover aquela solução, inteligência artificial, para o nosso cliente ter uma decisão financeira inteligente. Então,
Então, o mundo do negócio está se tornando assim, por quê? Porque o cliente exige uma experiência melhor hoje em dia. E eu até falo uma mudança que houve das empresas, que era antigamente nos bancos. Eu trabalhava nessa época nos bancos, que era o inside out. Então eu vou criar um produto, vou criar um financiamento imobiliário. A gente está num banco grande, a gente detém de 30% do público brasileiro e a gente faz as nossas regras. Como a gente botar na rua, os clientes vão usar. Então as regras eram de dentro para fora, porque a gente tem certeza que o nosso público vai consumir aquele nosso produto financeiro. Então aí de repente, quando a gente foi para o mundo interoperável, horizontalizado, dessa forma, onde novos players entram sendo excelentes naquilo que fazem, o cliente falou assim: caramba, esse player aqui é excelente em conta corrente. Nossa, experiência é muito legal. Esse player aqui é excelente nisso. Então, ele falou, mas nesse lugar aqui eu consigo essa experiência excelente, nesse outro não. Então não vou mais usar esse cara. Aí inverteu, virou outsiding as regras de criação de produtos e modelos de negócio. Por isso que a gente ouve muito falar de customer centric e essa coisa toda quando a gente vai conversar sobre a criação de um novo produto digital. A gente está vivendo num mundo horizontalizado, completamente aberto para soluções excelentes naquilo que fazem, onde a gente mesmo pode contratar elas. A gente criando o nosso negócio aqui, a gente pode optar por contratar elas e focar no nosso negócio. Então, cara, eu vejo uma evolução muito, muito, muito grande nessa questão empresarial, com muitas oportunidades. E é isso que me instiga e me motiva mesmo, assim, desse tema de Open Finance. Desde quando eu fui comprar aquele carro seminovo que eu falei com vocês, eu ficava, cara, aquilo me gerou fiquei tão inconfortável, que eu falei, cara, a gente tem que solucionar isso. E quando eu vi essa oportunidade aqui da gente criar esses modelos de negócio, eu falei, cara, a hora é agora da gente fazer essa mudança de patamar. Leandro, acho que um ponto aqui, né? A gente super concorda que o grande desafio do Open Finance está na educação, né? Em educar o público. Acho que no Brasil a gente, né? Como comentei, a gente tem um sistema financeiro que ele é avançado. A gente tem que reconhecer, né? Que os bancos brasileiros aqui têm soluções que o mercado lá fora não tem, né? Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você não consegue fazer um TED. Você não tem em 30 minutos uma TED. Beleza, eles estão falando lá de pagamento instantâneo agora, mas, cara, vai ser uma outra solução maluca, enfim, né? O nosso sistema ele é bom, ele conseguiu trazer o Brasil até aqui, conseguiu sobreviver a uma série de crises. A gente ainda tem uma galera desbancarizada grande, né? Um público desbancarizado ainda bastante consistente no Brasil. E, cara, a gente tem uma inovação que ela não é um Pix, ela não é um produto sendo substituído, ela é uma caixa de ferramentas para construção de novas soluções. E a gente tem que educar esse público por que isso é bom para ele. Cara, até para quem tá acompanhando a gente aqui, enfim, compartilhar um pouco o que você viu no Reino Unido, Austrália, enfim, outro lugar. O que você viu como sucesso, como um ponto de sucesso na comunicação para educar o público à adoção do Open Banking ou do Open Finance? O que você viu ali, algum case, alguma coisa? Talvez, quem sabe, isso pode ser até um hack aqui no Brasil pra gente acelerar esse processo. Não, boa. Cara, fazer uma comparação de público é muito difícil porque envolve a cultura. Então, por exemplo, no Reino Unido eles tiveram também um bloqueio que foi as pessoas eram muito presas aos seus bancos e não mudavam tanto igual aqui. Aqui a gente vê uma taxa de juros melhor, o público brasileiro pula na hora. O pessoal é muito desapegado, é muito testa mesmo as aplicações. Então, por exemplo, em 2019, foi 2019 para 2020, tem uma pesquisa de download de softwares e pela primeira vez aqui no Brasil tiveram mais downloads de instituições financeiras que não eram os grandes bancos do que os grandes bancos. Inverteu e manteve assim até 2022. O que eu quero dizer com isso, assim, o que eu percebi do público, por exemplo, do Reino Unido, analisando de lá, eles eram mais conservadores relacionados à troca de banco, à confiabilidade empresarial, assim. E também eles não tinham visibilidade daquelas aplicações, como eu falei, do Open Bank App Store que eles chegaram a criar. Creio que aqui seja importante a gente ter algo similar. Então, assim, a gente primeiro dá visibilidade de quais são os benefícios dentro do Open Finance por meio das aplicações que existem, seria um passo. E o segundo passo seria realmente, que nem você falou, educação digital. Aí você fala, tá, mas qual foi o aprendizado lá? É difícil a gente comparar, relacionar o aprendizado com aqui. Por quê? Porque o nosso fluxo de consentimento aqui, ele é diferente do que o de lá. Então, aqui a gente vai ter um desafio maior e a cultura é diferente também, que nem eu te falei do aceite de termos e tudo mais. Então aqui vai ser muito difícil a gente fazer uma educação. Vai ser difícil não, vai ser desafiador. Não vou falar difícil, porque eu não gosto de falar essa palavra, mas desafiador a gente fazer uma educação digital
considerando esse fluxo que a gente dá o poder total dos dados para a pessoa, ela vai saber disso, porém ela nunca sabe ali se está caindo num golpe, se ela começa a questionar daquele propósito dos dados que ela está acessando. E eu acho primordial, a gente tem um papel na sociedade de fazer essa educação aqui, para que isso aconteça. Então, eu entrei na comunidade Open Finance Brasil, inclusive convido os ouvintes a também participarem ativamente da comunidade, exatamente pelo fato de fazer uma educação digital, educação financeira para as pessoas que eu tenho contato. Sejam profissionais que estão trabalhando na área, seja fazer uma cartilha explicando como é que é o fluxo de consentimento para os meus familiares e amigos. E como é que eles podem fugir de phishing, dessas questões de segurança que ocorrem muito com o Pix. Esse vai ser o maior desafio, ao meu ver, no Brasil. Por exemplo, a gente foi aprendendo com a roda girando, né? Eu posso dizer até do próprio Pix. Aumentou o sequestro relâmpago exponencialmente em São Paulo, assim que a gente começou a ter o Pix. O Banco Central teve que estipular novas regras, por exemplo, de limite de transação na madrugada, de você ter que autorizar uma determinada conta com 48 horas, 24 horas de antecedência para valores acima de X reais. Então, isso a gente vai passar aqui também durante essa educação. Uma coisa é certa, a cultura do povo brasileiro se a cereja do bolo é boa, se o crédito ali está disponível para mim, de acordo com as análises que eu posso prover aqui compartilhando meus dados, eu vou seguir esse fluxo aqui, vou embora, mudo de banco, faço a portabilidade e etc. O brasileiro tem essa, digamos assim, o brasileiro não tem medo de trocar de banco, não tem esse apego, é desapegado mesmo relacionado a isso. E também tem um grande espaço de crescimento aqui quando a gente fala desses produtos. Posso até dar um exemplo. Eu estava na minha aula e a gente estava conversando sobre produtos de seguro de vida. E tinha um colega lá do Clube Med, que faz questão de resort, eventos, etc. E eles tinham lá o resort deles, eles queriam oferecer seguro para as pessoas ali dentro. Eles fizeram uma parceria, uma comunicação ali, interoperável, e o que eles pensaram? Dentro lá do Clube Med, a pessoa tem uma pulseira, que tem os dados dela, ela pode chegar no totem e contratar ali o seguro do dia contra acidentes pessoais, etc. E isso, as pessoas que antigamente não iam fazer o seguro de vida ali para aquele dia, dela usar um clube contra um acidente, ela começa a ter acesso àquilo, a passar a fazer. Então eu creio que a gente vai ter, não só em paralelo à educação digital, a gente vai dar o acesso a esses tipos de serviços financeiros em lugares que antes a gente não ofereceria. E isso aumenta exponencialmente o uso daqueles serviços. Então a gente viu aí até a reportagem falando que está a estimativa de 700 bi de reais que vai ser investido, que vai ser injetado de crédito com o Open Finance no Brasil aproximadamente. Tirando a bancarização, e também até falo um termo aqui para os ouvintes que eu achei interessante uma vez com a Ingrid Bach conversando. A gente estava falando que o maior problema às vezes nem é a desbancarização. Então a gente teve aí um público que foi bancarizado com auxílio emergencial, porém eles não usam os serviços financeiros, então a gente chama até de desfinanciados. Então o maior problema, ao meu ver, no Brasil não são nem os desbancarizados, que às vezes eles vão lá para receber um auxílio emergencial, então eles estão bancarizados, mas seriam os desfinanciados. Ele tem um acesso lá, mas os produtos não são convenientes para ele, para a realidade dele, para a experiência que ele vive. E aí, enfim, aí a gente consegue explorar isso bastante. Aí entra o contextual banking também, que o pessoal começa a fazer dentro do contexto de vida da pessoa, se ela tem família, etc. E nós falamos sobre esse tema, né? O ouvinte sabe aí, quem tá acompanhando desde o começo aí a segunda temporada deve ter ouvido aí o primeiro episódio sobre Embedded Finance, né? Com o Bruno Diniz, que ele comentou bastante aí sobre esse assunto, né? Agora, voltando um pouquinho para o Open Finance, né? Tem uma questão que eu fico me perguntando, Leandro, qual que vai ser o papel dos bancos quando o Open Finance estiver a pleno vapor, né? Você acha que a tendência é que eles se tornem grandes plataformas ou também sirvam de infraestrutura? Muitos já estão, inclusive, montando, né, operações de Banking as a Service, né? Enfim, o Itaú BBA, né, o Banco BV, Original. Qual que vai ser o papel dos bancos quando o Open Finance se tiver, né, mas quando tiver, de fato, a pleno vapor? Danilo, se bobear, você sabe mais que eu, né? Sei que você acompanha bem esse mercado. Muito pelo contrário. Não, eu participei. Não, boa pergunta essa. O pessoal sempre pergunta, vai acabar os bancos? Essa é a pergunta, né, que chama a atenção. Como é que fala? Clickbait. Chama a atenção, né? Diz que vai acabar, diz que vai morrer. Cara, sempre chama alguém pra ver. Vou falar aqui, o banco vai morrer. Pelo menos da forma que a gente conhecia antes. Então, ao meu ver, sim,
os bancos estão mudando e eu tive a grande assim, oportunidade de participar do início dessa mudança, por exemplo, lá no Banco do Brasil. Quando estava começando a implantação do Open Bank lá no Reino Unido, o Banco do Brasil, a gente criou um time de Open Banking, sendo que nem tinha um Open Bank aqui no Brasil. Mas a gente gostou do nome aqui e falou, vamos fazer o que a gente fazia de B2B. É o quê? A pessoa pode, sei lá, contratar um crédito com a gente. Aí a gente fazia uma parceria lá com a empresa X e a gente plugava do jeito que a tecnologia dele requeria, da forma que ele queria os dados, etc. A gente pensou, vamos, o pessoal do mundo fazendo esse tal de Open Bank, vamos fazer isso aqui. Por que a gente não faz oferta de crédito com dados simplificados, com um framework fácil de ser integrado para desenvolvedores, etc. Por isso que a gente criou a área de Open Bank lá no Banco do Brasil, que não era nem relacionada ao Open Bank regulado, era mais relacionada a fazer APIs onde outros players pudessem contratar sob demanda. E self-service, assim, fosse lá numa plataforma, clicasse, contratar e pronto, pegasse como é que fazia a integração e integrasse. E foi aí que a gente começou. Começamos com boleto bancário e depois evoluímos para capital de giro, para várias outras APIs, onde a gente tornou ela escalável, reutilizável, fácil de usar. Ou seja, a gente naquele momento estava tomando uma decisão que mudou o banco, na minha opinião, mudou o formato do banco, na minha opinião. A gente está transformando um banco em as a service mesmo. Então, a gente não vai ser mais o front-end. A partir do momento que a gente abre ali o código para outra pessoa ofertar o crédito, capital de giro, etc., a gente começa a virar mais o core bank, onde a gente cuida mais da regulação. Ao meu ver, ninguém quer roubar isso dos bancos. Acho que ninguém mesmo. Eu fiquei pensando, será que alguém quer mesmo ser um banco? Ao meu ver, não. Nem as big techs querem ser um banco. Por quê? O tanto de regulação envolvida por produto e outra, totalmente focada pro Brasil, né? Uma regulação brasileira. Não é uma coisa escalável mundialmente. Então, cara, quando se adaptar para ofertar um produto de conta corrente, ele vai ter que seguir uma regulação muito específica, pesada, para fazer aquela oferta de conta corrente. Ao meu ver, esses players mundiais, big techs, etc., e ninguém, para mim, ninguém teria interesse ali de pegar essa bomba de regulação. Então, ao meu ver, qual é o futuro do banco e que já está ocorrendo? É o banco como core bancário mesmo, cuidando de tudo, toda essa parte pesada de regulação, uma regtech gigante, ofertando as a service. E claro, eles vão ter o front-end deles, vão fazer o marketplace deles também explorando ali, fazer as pequenas fintechs deles, ou comprar os fintechs, ou fazer uma parceria com as fintechs. Então eles vão se posicionar no front-end de certas formas. Mas o forte deles vai ser o as a service, cuidando dessa parte regulatória de cada produto bancário e financeiro. Ao meu ver, e eu acho que isso é muito interessante, porque eles podem se tornar excelentes em ofertar aquilo. Então, e eles vão atingir pessoas que antes não eram atingidas, ou seja, é um ganha-ganha, que é o que eu falo de um livro que é cooperação versus competição, né? Eles chamam de competição nesse livro, que é exatamente quando duas partes se unem para os dois lucrarem, ao invés de as duas partes não se juntarem e os dois perderem, basicamente isso. Então, ao meu ver, os bancos vão competir com players e ser excelentes naquilo que eles têm, que sempre tiveram, se a gente for ver, porque a experiência nunca foi o forte deles, convenhamos. Então, isso que é o bacana nesse mundo de open data como um todo, né? É se tornar excelente naquilo que a gente faz e poder apenas comunicar com o outro e, no final, o usuário final tá sendo bem servido. Mas essa fortaleza dos bancos é algo que a gente tem que elogiar, né? Até porque o sistema financeiro é bastante sólido, né? O sistema financeiro brasileiro é bastante sólido, né? Então, acho que essa experiência e essa infraestrutura aí, todo esse core que os bancos têm, acho que certamente aí isso vai continuar, né? Com certeza, eu acredito muito nisso. Cara, partindo aqui mais pro fim do nosso bate-papo aqui, a gente falou muito, né, sobre a educação das pessoas, sobre o consentimento desses dados, né, do acesso a essas informações. Afinal, eu acho que o grande paradigma que o Open Finance provoca é que ele entrega a titularidade do dado para quem de fato é o titular, né, porque hoje, né, até a existência do Open Finance, você não tinha isso. Mas a gente tem aqui, eu acho que uma questão de segurança. E aí você tem dois lados, né, dessa moeda de segurança. Você tem as empresas que vão ter acesso a esse dado, que elas precisam tratar isso de forma adequada, né, com devido consentimento. E você também tem as pessoas que precisam ter noção que no fim do dia, hoje, né, cada vez mais que a gente vem falando aqui sobre cibersegurança, sobre os procedimentos, sobre, né, tudo que envolve o assunto, pessoas continuam sendo o elo mais fraco
dessa corrente. De novo, a gente volta para a questão de educação, para a questão de ajudar essas pessoas a entenderem, terem consciência sobre isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão quando a gente fala, né, sobre segurança, seja segurança do lado das empresas, seja para as pessoas, né? O que você enxerga, né, que vai provocar mudanças, né, quando a gente fala de Open Finance, fala sobre segurança de dados? Bom, eu vejo que, claro, quanto mais integrações a gente tem mais espaço aí para fraudadores tentarem explorar. Então, por isso que tem aí o surgimento em paralelo da LGPD, com todas as sanções que eles estipulam. Cada empresa vai ter que focar em investir nisso. Que entra outra oportunidade, né? Empresas focadas em auxiliarem você a atender o LGPD. E temos o DPO, temos novos cargos surgindo relacionados a isso. Então, a gente, ao meu ver, tá? Sobre a segurança em si. Claro, cada player vai ter sua responsabilidade, isso é muito importante, isso é importante que seja seguido, isso é importante que seja, se vazou, seja, bom, devidamente autuado, se for necessário, claro. Mas a gente está utilizando padrões, eu gosto de usar o Pix como referência. A gente está usando padrões aí de mercado, tem uma certa confiabilidade. A gente, quando faz um Open Finance, a gente, quando faz o Pix, claro que a gente não cria uma estrutura nova aqui de segurança, a gente usa coisas que o mercado já utiliza e que está bem aprovada, digamos assim. Então, vamos fazer um paralelo com o Pix. O Pix usa uma infraestrutura bastante segura, se você for ver de modo geral. Se você for ver a quantidade de fraudes que houveram relacionada à invasão ali de segurança no nível de back-end. A maioria das fraudes é relacionada a phishing mesmo. É você enganar as pessoas, pegar ali no emocional. Como as coisas estão se tornando online, fica muito mais fácil dos fraudadores atuarem nesse sentido. Onde eu te pego com um emocional cansado, assustado, triste, acordando, e você usa a infraestrutura que é segura, pois é um padrão de mercado. Então a gente vê o Open Finance aí em cima do FAP, que é o Financial Grade API, que é uma padronização já consolidada, e com redirecionamento, onde você não informa a senha dentro de um play, você vai para o banco, etc. Então, assim, a infraestrutura é baseada numa infraestrutura segura, e entra de novo a relação com a educação digital, para mim, relacionada à segurança. A infraestrutura é segura. Claro, pode ter invasão, pode, a gente está interagindo com muitos players, pode ter sim, mas o nível de fraudes, pode ter certeza, ainda mais com iniciação de pagamentos, em paralelo aí com a agenda do Pix, que é também o pagamento instantâneo. Então a gente vê eu podendo fazer a iniciação de pagamentos pelo meio do Open Finance de forma instantânea, transferindo um dinheiro ou solicitando um crédito, etc., tudo de forma instantânea, por meio de infraestrutura segura, sendo enganado por alguma pessoa. Meu papel hoje, fora da Belvo, é a educação digital, exatamente por causa relacionada à segurança e relacionada ao sucesso do Open Finance. O que eu busco hoje como pessoa, vou falar nem como profissional, mas como pessoa, eu quero muito ver alguém um dia comprando o carro que eu te falei seminovo, saindo de lá com o carro. Eu vou falar, cara, que legal. E ela dando consentimento assim, sabendo que tá dando consentimento certinho pra empresa certa, sabendo seguir aquele fluxo ali, porque ela sabe como é que é o fluxo de consentimento. Então, meu papel, de verdade, que me motiva, fora do âmbito profissional, no âmbito pessoal mesmo, é fazer com que isso aconteça e que as pessoas saibam o que estão fazendo. Não é compartilhar dados com qualquer interface que vê, clicar em qualquer link do SMS que você recebe e tudo mais. Pra mim tá muito relacionado a isso. A infraestrutura é segura, se for ver. A gente usa o ALF, a gente usa o FAP, a gente usa tudo relacionado ali, troca MTLS, troca mútua de certificados entre as aplicações que estão se conversando. No Technicase a gente está bem resguardado com coisas muito aceitas pelo mercado. Temos que tomar cuidado com a educação digital e acho que é o nosso papel aqui também. O Danilo faz esse papel bastante, trabalhando aí, fazendo todas as publicações dele. Eu acho que ele tem um papel fundamental. E você agora também a Transfira aí com esse podcast. Muito legal esse papel que vocês estão fazendo. Fico muito, muito feliz e honrado. E sério, como pessoa eu tô aqui muito além de como profissional, querendo qualquer coisa. Quero que o Open Finance dê certo de forma segura. Caminhando aqui pro final. Danilo, você tem mais alguma pergunta, mais algum ponto que você queria aproveitar o Leandro aqui? Eu tenho uma pergunta que acho que você já deve ter ouvido bastante, Leandro, que é assim, a gente fala muito do Open Banking, né, do Open Finance para as pessoas físicas, né, e para as empresas. Você vê aí tanto a implementação quanto a utilização, né, dos benefícios do Open Banking para empresas. Certo. A gente tem muito potencial para as empresas, principalmente relacionada às ofertas de crédito. A gente tem também com essa mudança aí das registradoras que se tornaram acesso público com a antecipação de recebíveis. Então, as empresas hoje, ao meu ver, elas têm uma grande capacidade de não só trazer novos clientes por meio do onboarding ali, utilizando os benefícios do Open Finance,
como para fazer novas ofertas de crédito, encaminhamento de proposta de crédito, como o nosso conhecido correspondente bancário aí, que o correspondente digital agora dentro do Open Finance. Então, as oportunidades são infinitas nesse sentido. É só pensar que hoje eu tenho várias entrevistas com vários players, até porque a Belva atua no nicho B2B, né? A cada dia eu me surpreendo com o quanto de coisa que o pessoal tá criando em cima do Open Finance. Eu fico muito feliz. Não vou falar aqui a empresa em si, mas desde experiências com fornecedores, elas conseguem utilizar ali os dados financeiros, saber qual é a saúde financeira daquela empresa, se ela é capaz de comprar de um determinado fornecedor para garantir aquela carga, por exemplo, que ela vai receber. Bom, eu vejo infinitos benefícios relacionados a isso, mas principalmente focados na área de crédito, na área de onboarding, na área de portabilidade, muito nesse sentido. Cara, sensacional. Acho que, de novo, né? Cara, o Open Finance não é um produto, ele é a caixa de ferramenta para que a gente construa novas soluções. Leandrão, acho que, cara, a gente passou aqui por vários pontos, a gente falou, né, bastante aqui sobre Open Finance, a gente conseguiu ir de forma bastante profunda. Tem algum ponto, alguma coisa que a gente não abordou e você ainda gostaria de falar aqui para o nosso público? Bom, sobre o Open Finance, acho que a gente explorou bastante. Eu gostaria de convidar o pessoal para a comunidade, para exatamente atuar um pouco nessa frente de educação financeira digital, que eu acho bem legal. E também eu ouvi uma frase uma vez de um professor meu, o Fabiano, que ele me falou assim, né? Seu carro tá parado, quebrou. Se você ficar dentro do carro, nada vai acontecer. Se você sai e começa a empurrar, outras pessoas vêm e começam a empurrar também o seu carro para que ele aconteça, sabe? Eu vejo o Open Finance muito disso, muito assim. Hoje a gente tá criando o Open Finance, tá parado, tá muito problema, todo capenga ainda, muita coisa resolvendo, sendo discutida, muitas resoluções com atualizações surgindo. E assim, pra mim, esse carro, nós três que estamos aqui, tenho certeza que a gente já saiu do carro e tá empurrando, cada um no seu escopo de atuação. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso e acho que quanto mais gente fazer isso, os benefícios vão vir mais rápido. A gente vai conseguir ver o impacto do Open Finance cada vez mais rápido, se as pessoas ajudarem nesse sentido. Então, vamos empurrar esse carro, que quando ele pegar, a gente vai até esquecer o que era a experiência bancária de antigamente. O pessoal não vai nem saber como é que a gente ficava na fila esperando fazer um financiamento sem saber nem como é que era a taxa de outro lugar, ou comprando o carro daquela forma que eu te falei. Boa, cara, sensacional. Leandro, cara, não tenho nem palavras pra te agradecer. Eu acho que sensacional, foi um conteúdo extremamente rico. A gente conseguiu se aprofundar, aprender, conhecer um pouco mais do teu dia a dia, da tua experiência, da tua visão sobre Open Finance. Então, cara, queria te agradecer muito pelo teu tempo, dedicação, de vir aqui conversar com a gente. Tô bem feliz com o que a gente conseguiu construir. Cara, esse espaço final, você se despedir aqui de quem tá acompanhando a gente, se quiser falar alguma coisa, uma última mensagem, como é que a galera te acha também pra trocar uma ideia contigo se precisar. Cara, fica super à vontade. O espaço é teu para se despedir aqui, né, do nosso episódio. Pô, legal. Pô, primeiro gostaria de convidar o pessoal também, caso queira conhecer a Belvo, para ter acesso aos dados financeiros enriquecidos. Por favor, a gente tem um sandbox incrível. Eu sou suspeito, trabalhava nas APIs lá do banco. Eu amo APIs, né? Essa questão de integração e developer experience. Então, convido vocês a acessar lá. Meu LinkedIn completamente aberto para trocar várias ideias. Acho que a gente está aqui trocando experiências e esse mundo do Open Finance ensina a gente a isso, a se colocar no lugar do outro, né? E para isso a gente tem que escutar o outro. Então eu adoro, meu LinkedIn é completamente aberto para trocar ideia, para pensar em novas oportunidades, soluções aí para o mundo financeiro. Então, por favor, estou aberto a isso e obrigado mais uma vez pelo convite, Fernando, Danilo, a Transfira. Realmente uma honra poder participar do podcast de vocês e espero vê-los em breve. Obrigado pela presença, Leandro. Para quem nos acompanhou até agora, nós conversamos com o Leandro Nóbrega, Head de Operações Latam da Belvo. Boa! Gente, como eu falei lá no começo, esse é o nosso último episódio dessa temporada. Nessa temporada a gente falou com gente muito legal, com gente incrível de diversos setores, diversas áreas de atuação, com temas super relevantes a tudo que tange, né, os meios de pagamentos, né, o nosso foco aqui. A gente falou também sobre tratamento de dados, sobre Embedded Finance, Marketplace Banking, o BES, né, a diminuição do papel moeda, enfim, sempre novas conversas bastante enriquecedoras.
com pessoas que se propuseram a compartilhar com a gente o conhecimento que elas têm, o dia a dia do que elas estão enxergando, projeções para o futuro, né? Um exercício nosso aqui de imaginar como que vai ser o futuro, como que vai ser as novas soluções em meios de pagamento. Eu queria fazer um super agradecimento ao parceiro e amigo, né, que eu tenho orgulho de chamar de amigo, Danilo Martins, que não só ajuda com Finsiders, ajuda a Transfira, mas ajuda a gente aqui na construção de todo o nosso conteúdo, da participação, né, nos bate-papos. Então, é um puta desafio que a gente está enfrentando, levar essa educação, falar sobre, né, meios de pagamentos. Então, eu queria fazer um super agradecimento especial para você, Danilo, né, que, cara, topou e tá aqui com a gente, né, construindo isso. Então, cara, muito obrigado por construir com a gente essa nova temporada, participar e estar aqui com a gente, né, levando esse conhecimento para mais e mais pessoas e empresas no Brasil. Eu que agradeço, Fernando, e agradeço a toda a equipe aí que está por trás aí de todo esse projeto, um projeto bem bacana, né, vocês lá atrás me procuraram e eu resolvi abraçar aí junto essa iniciativa tão interessante aí, que ganhou aí segunda temporada, né, e tá indo super bem aí. Quem nos acompanhou até agora sabe que a gente discutiu temas muito relevantes para o setor financeiro, especialmente aí meios de pagamento. Boa! Então é isso, gente. Acabou. Essa é a nossa último episódio da segunda temporada. Que venham mais temporadas pela frente. Acompanhe as novidades, né? Acompanhe Finsiders, acompanhe Transfira também. E é isso. A gente se vê por aí.